Olá! Desde as primeiras horas deste domingo, mais de 2 dezenas de profissionais do Jornal Popular estão acompanhando a votação nas ruas, nas urnas, nas sessões eleitorais, nas agências de notícias e nas redes sociais. E o balanço do dia é que houve muito atraso e muita fila na maioria das votações. Não foi isso, Fabiana? Cileide, o eleitor já está descrente com os candidatos, já está insatisfeito com a obrigatoriedade do voto. Chega lá e ainda tem que enfrentar uma fila enorme. Eu acho que isso deve provocar um aumento aí de ausência dos eleitores, porque muita gente acaba desistindo. Alguns têm compromisso, vão para as urnas, chega lá, a fila está muito grande, tem que viajar ou tem algum outro tipo de compromisso e acaba desistindo. Então isso é muito ruim. Houve um problema aí com a demora de identificação biométrica das urnas, isso foi registrado em várias sessões, então acabou ficando muito lento o processo e em muitas delas os eleitores tiveram que esperar mais de hora, mais de 2 horas para conseguir votar. Então, um problema sério aí. Alguns tribunais regionais eleitorais se manifestaram a respeito de uma possível prorrogação e aqui a decisão foi que estava normal e que o movimento foi maior de manhã, que também os eleitores demoraram para votar e resolveram não fazer nenhum tipo de prorrogação. Mas que houve essa demora, é claro, a gente recebeu várias queixas aqui, dezenas e dezenas de ligações e de eleitores nos informando, especialmente pelas redes sociais, desse problema de lentidão. Vale lembrar que Goiânia já havia testado a eleição biométrica, né? Nós fomos uma das poucas cidades que em 2012 fez votação já por biometria. Na época não houve esse tanto de problema, mas aí eu acho que temos que considerar 2 questões. Primeiro, que só eram 2 votos. Né, voto para prefeito e voto para vereador. Então, o eleitor passava rapidamente pela cabine de votação. Nesta eleição, são muito mais votos, então, naturalmente, o eleitor demora mais. E tem uma outra questão que eu acho que vale muito aqui para a nossa região centro-oeste, que nós estamos, nessa época do ano, no tempo muito seco. E é curioso porque nesse período de tempo seco, as mãos ficam mais secas e muitas pessoas, eu conheço muitas pessoas, que elas perdem a impressão digital nessa época do ano por conta disso. Então, nas sessões que a gente olhou, que a gente acompanhou, a gente ouviu vários relatos que a maioria das pessoas não pegava a digital dela, com certeza em função desse problema. Como não pegava, a orientação dos mesários é para testar várias vezes, né? Então, teve sessão que mesários testaram até 8, 9 vezes, teve sessão que os mesários testaram 12, 13 vezes, até eles desistirem de que realmente a pessoa não teria a leitura da digital, e aí, então, é que liberava manualmente, o mesário liberava com a senha dele. Então, esse foi um problema adicional. Agora, o TSE também emitiu comunicado sobre esse problema hoje, né, a respeito dessa questão. O presidente do TSE diz que é normal em função da demora do próprio eleitor, ele atribui ao eleitor essa demora e disse que onde for preciso vão ser distribuídas senhas no final da votação e a votação seguirá. Quer dizer, então essa é uma determinação do TSE. O TRE de Goiás não disse que vai prorrogar, mas o TSE disse que vão ser distribuídas senhas, que aliás é um procedimento normal, para quem estiver na fila poder continuar a votação. Fabiana, e no caso dos candidatos? Bom, os candidatos ao governo, todos eles já votaram. O governador Marconi Perillo votou lá de manhã em Palmeiras de Goiás, que é onde é o colégio dele. Comentou que que queria muito vencer no primeiro turno, mas que estava preparado para um segundo turno. A programação, inclusive, para ele agora à noite, já tem um comitê formado para ele dar uma entrevista coletiva no caso de haver segundo turno. Então, eles têm 2 programações, uma para decisão no primeiro turno e outra para o segundo turno. Então, esperando uma das 2, que é de fato o que as pesquisas têm apontado, uma indefinição, uma incerteza em relação a se vai ter ou não, se vai se encerrar hoje a eleição aqui para o governo de Goiás ou se vai ter um segundo turno. Iris Rezende votou também hoje de manhã, ele comentou que sai tranquilo, que ele acredita num segundo turno, acredita que vai haver, comentou que acha que infelizmente a campanha foi curta, ele não teve muito tempo para fazer campanha, para viajar, mas que ele esteve nas principais cidades e que está tranquilo, acha que vai ter segundo turno. E os demais, os candidatos Antônio Gomide e Vanderlan Cardoso ainda falaram de uma esperança de chegar a um segundo turno, que a gente sabe que é muito improvável, mas comentaram ainda acreditar nessa possibilidade e certos de que vai haver um segundo turno. Bom, a votação segue até às 17 horas.
tem uma diferença de fuso horário aí do país, né, Fabiana? Então, as bocas de urna começam mais tarde. Eu não sei exatamente como vai ser a divulgação dos estados. Eu sei que Ibope registrou 9 estados e Goiás não está incluído em relação ao governo estadual. E a presidencial deve ser divulgada às 19 horas, é a previsão do Ibope, segundo o registro feito no TSE. 19 horas porque vale lembrar que em alguns estados que o fuso horário é diferente, a votação termina mais tarde e pela lei eleitoral, boca de urna só pode ser divulgada depois de encerradas as votações no país inteiro. Bom, a gente fica por aqui. Mais tarde, quando começarem as bocas de urna, nós voltaremos para fazer uma análise da apuração da eleição. Uma boa tarde e bom voto a todos.